Com a graça de Deus, mais uma vez, estamos nós, companheiros do Núcleo Espírita Chico Xavier, com os pensamentos voltados para os céus, para o estudo dos ensinamentos de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita. E como é de praxe, em nossas casas espíritas, todas as nossas atividades são lidas, páginas do Evangelho, como preparo para a atividade propriamente dita. No nosso caso, hoje nós vamos usar como preparo a lição 136 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel através de Chico Xavier. O título da lição é Coisas Terrestres e Coisas Celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus, isso está em João, capítulo 3, versículo 12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governo nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Passamos então a nossa prece. Senhor, apieda-te de nossa ignorância e de nossa incredulidade e abençoa a toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Diante de ti somos todos carentes de virtudes, de luzes. Por isto, Senhor, cura-nos da cegueira, cura-nos da ignorância, cura-nos da incredulidade, cura-nos da surdez, a fim de que possamos cada vez mais acreditar, que possamos vencer as deficiências e fraquezas que carregamos conosco através do estudo e da vivência dos ensinamentos de Jesus, tornando-nos um instrumento consciente de tua glória, de tua paz, de tua luz, onde estivermos, com quem estivermos e como estivermos, hoje, agora e sempre. Então, evocando, Senhor, a Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, possamos, na tua permissão, darmos por aberto o nosso estudo de hoje. Bem, o nosso querido amigo Ivair nos passou como tema de hoje as perguntas 304 a 319 do Livro dos Espíritos. Perguntas essas muito oportunas com a hora presente. O tema dessas perguntas é lembrança da existência
corpórea. Nós sabemos que o grande desafio da humanidade ainda é aceitar a realidade espiritual da vida e compreender e viver a grandeza do divino em si mesmo. Todos falamos em Deus, todos falamos de Deus. Bem poucos, raríssimos, são os que acreditam de verdade em Deus. Nós sabemos também que o outro grande desafio, a realidade espiritual da vida. Mesmo nós espíritas temos grande dificuldade na adesão à realidade espiritual da vida. Portanto, esse estudo de hoje é muito providencial, mormente, a hora que atravessamos. Mas essas perguntas, da 304 a 319, estão sintetizadas nas três últimas. 317. Após a morte, os espíritos conservam o amor da pátria? Resposta. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde se achem mais pessoas que lhe são simpáticas. O que significa isso? Pelo pensamento, atraímos bons ou maus espíritos. Se os nossos pensamentos são bons, se os nossos sentimentos são bons, se as nossas atitudes são boas, se buscamos acima de tudo a satisfação da vontade do Pai, em vez da satisfação dos nossos caprichos, atraímos para junto de nós os bons espíritos. Agora vem o comentário de Kardec. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Como tudo é proporcional ao estado evolutivo, ao estado de consciência, não existe uma regra única. O que existe é o princípio universal do amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Sendo assim, cada espírito narra a sua experiência pessoal, não como regra única, invariável e constante. A pergunta 318 diz: as ideias dos espíritos se modificam no estado errante? Resposta: muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e o espírito vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Exemplo claro, patente dessa condição: André Luiz, de suicida indireto a essa potência divina que ele manifestou hoje. Olha que evolução, mesmo como desencarnado. Na pergunta 319, temos: já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? Resposta: é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, reconhece perfeitamente a sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga. Aí nós temos a seguinte condição: de acordo com o estado mental do espírito, um leva mais tempo, outro leva menos tempo, porém, o número de espíritos mergulhados na total inconsciência
encarnando e desencarnando, sem tomar conhecimento do fato, é muito grande. Meus amigos, quando no Livro dos Espíritos, Kardec diz: mineral, vegetal, animal, homem, anjo, arcanjo. Quem evolui em cada um desses reinos é o princípio espiritual. Olhando o panorama de nossa sociedade, a gente percebe que a grande maioria de encarnados e desencarnados vinculados à Terra ainda está muito mais próxima do animal do que do homem. Falamos isso porque a gente observa que o egoísmo, o orgulho e a vaidade são o tripé que os espíritos colocaram como maior impeço à nossa libertação. Então, não basta encarnar e desencarnar, é fundamental se libertar do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Ninguém vira santo da noite para o dia. Morreu, foi para o céu, está livre. Este também é outro problema histórico que temos que enfrentar. Por quê? Ao longo de nossa história, principalmente no campo da religião, infundiu-se o terror, o medo a Deus, e não a confiança em Deus. Infundiu-se o medo, o terror à morte, e não a confiança de que ninguém morre. Daí porque a ignorância da realidade espiritual da vida está nas igrejas como um todo. Meu irmão, que é pastor, já contei essa história e vou reprisá-la. Um dia me disse que esse negócio de espírito falar não existe. E eu disse para ele então, escuta bem, na transfiguração do Tabor, Jesus conversou com Moisés e Elias, e eles não eram mortos. Aí meu irmão me disse, Jesus é outra coisa. Então, vocês estão vendo que no inconsciente profundo de todos nós, encarnados e desencarnados, religiosos ou não, ainda pulsa, vibra equívocos de difícil reparação. Então a gente observa a luta titânica dos nossos mentores para nos despertar para a grandeza da vida. Aí vem a seguinte questão. Mas, seu Alcides, como é que eu posso me lembrar das minhas encarnações? Essas colocações, que são feitas com muita frequência, se nós tivermos um pouquinho de juízo, a gente vai ver que analisa as tuas tendências naturais, para o bem e para o mal. Analisa os teus gostos naturais, são teus indícios. Analisa as tuas limitações, são os teus indícios. Além do mais, Deus é conhecido como o arquiteto do universo. Se Deus é justo, sábio, perfeito, amoroso, o seu planejamento não contém erros. A execução de sua obra não contém erros. Então, se há um esquecimento, é porque a providência é boa, porque é o melhor para nós. Eu lembro da canção que o padre Jorjão canta. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Isto é, aquilo que minha razão não alcança, a minha fé me leva a aceitar. Então, como nós não conhecemos completamente a anatomia e a fisiologia do pensamento, como nós não conhecemos completamente a anatomia e a fisiologia do sentimento, como nós não conhecemos completamente a anatomia e a fisiologia do perispírito, a anatomia e a fisiologia dos chakras, a gente percebe que a vida é muito maior que nosso entendimento e muito maior
que a nossa capacidade de vivê-la. Então, para compreender e viver integralmente a vida, as sucessivas reencarnações, as bênçãos das provas e expiações que necessitamos passar para aprendermos a ser felizes, é que nos facultará, no futuro, as alvíceras do reino de Deus. Então, a medicina, muitas vezes, recomenda o sono como terapia. E quem dorme está em inconsciência. Muitas vezes dá-se um remédio para relaxar a tensão e o paciente dormir. Então, esse esquecimento temporário que a medicina na Terra usa, Deus usa com muito mais grandeza e profundidade em favor de todos nós. Então, esse esquecimento temporário é providencial. E se nós não lembramos de tudo que fizemos ontem, se não lembramos de tudo que fizemos semana passada, como queremos lembrar de todas as nossas encarnações? Será que estamos preparados para enfrentar aquilo que nós somos verdadeiramente? Freud e Jung, como dois missionários da ciência, investigaram a importância do sono e do sonho em nossas vidas. Você dirá assim, por quê? Nós espíritas sabemos que quando a gente dorme, o espírito que somos se liberta parcialmente do corpo físico e incursiona pelo mundo espiritual, entretendo relações com encarnados e desencarnados de todos os matizes. Como o pensamento atrai no desprendimento parcial pelo sono, vamos entrar em contato direto com quem? Com aqueles encarnados e desencarnados com os quais nos identificamos. André Luiz, em vários de seus livros, como Domínios da Mediunidade, Libertação, narra a história de cada um de nós em visita ao mundo espiritual durante o sono. Poucos, raros os encarnados que vão às regiões do bem para estudar e aprender. A maioria dá continuidade aos hábitos e costumes do estado de vigília. Tanto é isso que no livro Libertação, na história do padre pedófilo, é durante o sono que ele busca inspiração para dar continuidade aos seus hábitos, diz. Perguntinha, vocês acham que os traficantes, esses assaltantes contumados, durante o sono, vão conversar com Bezerra de Menezes? Não. Vão conversar com seus afins. Os políticos corruptos, os juízes venais, os empresários gananciosos, durante o sono, vão ter contato com quem? Aliás, em diversos livros confiáveis da doutrina espírita, estão relatadas a presença de inúmeros desencarnados em atividades pavorosas. Alguns até negariam na vigília. Aliás, esse esquecimento é tão providencial, porque se não fosse esse esquecimento, o número de separação de casais seria muito maior. Os crimes perpetrados seriam muito maiores. Manuel Filomeno de Miranda, no seu belíssimo livro Sexo e Obsessão, narra uma orgia sexual comandada pelo Marquês de Sade no seu sítio de horror e de trevas. E lá estava uma infinidade de encarnados, partícipes diretos daquela orgia e buscando inspiração. O artista, o filósofo, todos
nós, todos nós, na bênção do sono, buscamos inspirações para concretizar de verdade aquilo que alimentamos em nós. Muita gente diz, o sonho erótico. Sim, não foi sonho não, foi relação sexual que você viveu com o encarnado ou desencarnado durante o estado de sono. É o que está lá narrado no livro Sexo e Obsessão. Quantos livros de André Luiz ele narra que o guia ou o mentor do médium vai procurá-lo para, durante o sono, ele dar continuidade às atividades mediúnicas da casa em que frequenta. E lá o encontra agarrado com mulheres, com outras pessoas, em atividades que impedem a continuidade da sua participação na atividade socorrista no plano espiritual. Essa ocorrência é banal, é comum. Daí o vigiar e orai. Daí a necessidade urgentíssima de nós tirarmos as máscaras. Porque durante a vida de vigília mascaramos muito a realidade que somos. Nesse belíssimo livro chamado O Sexo Além da Morte, psicografado pelo nosso irmão Rafael Ranieri, orientado por André Luiz, ele narra o seguinte fato. Eles aqui, vamos, disse-me o mensageiro, como sabe, recebi ordem de acompanhá-lo e orientá-lo no lado de cá. Quero cumprir fielmente a minha missão. Depois disse isso e sorriu significativamente. Hoje visitaremos alguns amigos que sofrem as dores das paixões sem remédio. Olhei Eleutério surpreendido. Como aqui também há paixões sem remédio? Reparem, o médio desdobrado pelo sono. Hein? Isso é na realidade espiritual da vida. Sim, aqui é que as paixões são sem remédio, disse ele. Aqueles que se amam desesperadamente buscam se encontrar a qualquer preço e geralmente se encontram quando vibram na mesma faixa vibratória. É mais fácil vencer as convenções sociais. Bom, diz ainda ele, em breve penetrávamos em movimentada avenida da capital bandeirante, suntuoso edifício, palacete de ricos, e buscávamos a alcova de respeitável casal. Sentiram-nos a presença, explicou Eleutério, e por isso se afligem a nossa aproximação. Vejam bem, todos somos médios. O casal sentiu a presença de dois bons espíritos e se afligiram. Quem se aflige na presença de bons espíritos, a consciência está nas trevas. Casal relativamente moço, ela com uns 35 e ele com 45 anos. Busquemos o marido primeiro, esclareceu o guia. Em breve, alcançamos estranho bordel. Repare, tudo isso durante o sono. Escuro, repleto de fumaça e bebidas, onde criaturas decaídas mergulhavam no desvario das paixões mais infelizes. A uma mesa, sentado com uma mulher horrível, um homem entregava-se às mais baixas e torpes atitudes. Assustei-me ao verificar a sua face desfigurada e decadente, os olhos empapuçados, flácidas as carnes do rosto, enfim, completa e suprema decadência moral. A mulher era uma dessas infelizes que aparecem nas ruas de Paris, mendigando um pouco de amor. Está vendo? Perguntou Eleutério, o instrutor ao médico. Esse coitado passa a vida desse jeito. Olhem bem, durante o dia,
É figura decente e respeitável da sociedade paulista, mas à noite busca lugares como este para dar vazão ao seu anseio de desregramento. Isto tudo durante o sono. Por isso que Jesus advertiu: hipócritas e fariseus, em matéria de fé, o rótulo não nada vale. O problema é que quem de verdade somos. Então, meus amigos, vejam que esse livro relata um trecho do que se passa durante o sono de um homem que durante a vigília é sério, respeitável. Detalhe, este homem não traía a mulher na vigília. Durante o sono ele procurava suas parceiras espirituais desencarnadas para dar vazão ao seu desregramento. Será que ao acordar ele lembra disso? Quando lembra, disse que teve um pesadelo. Muitos sonhos que nós temos são fragmentos das lembranças das atividades exercidas durante o sono. Por isso que Freud e Jung são grandes missionários do amor, porque descobriram no sonho a realidade de cada um de nós. Só faltou perceber que as experiências narradas nos sonhos são vivências do espírito e não humores cerebrais dentro da visão materialista. André Luiz, no seu belíssimo livro Nos Domínios da Mediunidade, relata aquele caso em que a senhora, no desdobramento pelo sono, desconfiada da traição conjugal, vai em espírito para o bar onde está o marido, abraçado com a amante, que resiste à presença dela, e há um conflito, um diálogo mental entre elas, trocas de horror. E é evidente que quando ambas vão dormir, saem do corpo e pela identificação do pensamento e do sentimento, brigam e muitas vezes uma planeja a morte da outra. Na vida de baixo padrão vibratório como a nossa, não há diferença em estar encarnado ou desencarnado. Se eu, Alcides, tenho vícios, durante o sono vou buscar os ambientes para dar vazão aos meus vícios, a menos que, como disse Kardec, eu, como espírita, me esforce, me empenhe para domar e vencer as minhas imperfeições. É isto, meu amigo. Por isso que o esquecimento é providencial. Porque se não houvesse esse esquecimento, muitos casais se separariam. Muitos crimes aconteceriam. Muitas inimizades surgiriam. Numa de suas belíssimas canções, Chico Buarque de Holanda diz naquela música Para Quando o Carnaval Chegar: eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Por quê? No carnaval, o ego relaxa e eu dou vazão aos meus impulsos bestiais. Quero passar a mão na moça. Ou aquele operário, ainda na mesma canção, quando diz: quem me ver sempre apanhando da vida, duvida que eu vá revidar. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. E olha que nós narramos aqui a experiência contada por Manuel Filomeno de Miranda no livro Sexo e Obsessão, e pasmem, havia carros alegóricos e alguém pergunta: não são esses que a gente vê nos carnavais? Ele falou assim: o que você vê no carnaval é cópia do que acontece aqui.
essa música de mau gosto, essas danças sensuais. Tudo é inspiração do além. Se eu, Alcides, sou viciado em bebida durante o sono ou depois que desencarnar, o que eu vou procurar? Até que eu me liberte do vício. Então, meus amigos, o esquecimento é terapêutico, é providencial. Confiemos em Deus. Abracemos a causa da nossa transformação moral e intelectual, para que, evoluindo, a gente possa compreender cada vez mais e melhor os objetivos sagrados da existência, realizando-os em nós mesmos. Então, por hoje, é realmente tudo o quanto podemos falar. O assunto é longo, o assunto é extenso, mas a vida é terapia. Não existe punição, castigo. Prova e expiação são oportunidades da gente reparar tudo aquilo que ficou mal resolvido. E, dentro do planejamento divino, nada escapa à misericórdia, à bondade. Então, que saibamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, estudando essas lições valiosíssimas, terapêuticas, para que no futuro a gente possa, então, enfrentar a si mesmo. Porque fé sincera e verdadeira é aquela que enfrenta a razão de frente em todas as épocas da humanidade. Aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por ora, a gente não está pronto, maduro, para se conhecer. Embora conheça-te a ti mesmo. É a diretriz do viver. Mas vamos nos preparar para saber verdadeiramente quem somos. Deus é conosco. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de todos. E que possamos então dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por sermos teus filhos. Obrigado pelas bênçãos das provas e expiações educadoras que nos permitem nos libertar das dores e dos sofrimentos, galgando as escadas de Jacó, conquistando cada vez mais sabedoria de amar e de viver, colocando sempre a satisfação da tua vontade em cada um de nós como primazia de nossa conduta e de nosso comportamento. Porque ser feliz é satisfazer a tua vontade. O único penhor, a única garantia de paz, de felicidade e de bem-aventuranças para todos nós é a consecução consciente da tua vontade, hoje, agora e sempre, onde estivermos,